Se passar 1 minuto do horário do clockout, já recebe por hora extra. E, gente, isso é mito. Se passar 1 segundo do horário, já leva ponto por atraso. E isso é verdade. Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu tenho esse canal aqui com a minha irmã e a gente conversa um pouquinho com você sobre viagens, sobre intercâmbios e sobre nossos processos de autoconhecimento no meio disso tudo. Nesse vídeo eu trouxe alguns mitos e verdades sobre o ICP. ICP é o Programa de Trabalho na Disney. Eu fiz esse programa em 2018/19 e eu tenho um Instagram onde eu crio conteúdo sobre esse programa de trabalho na Disney e lá eu abri uma caixinha pedindo para que vocês que me acompanham lá mandassem dúvidas e coisas que vocês acham que pode ser verdade ou pode ser mito sobre esse programa. Eu selecionei algumas, não deu pra escolher todas porque teve bastante coisa, mas foram coisas muito legais. E inclusive, se vocês gostarem desse vídeo, já deixa o like aí pra eu fazer um parte 2, pra eu trazer mais das sugestões de vocês e desmistificar um pouquinho esse programa. Bora lá! Antes de mais nada, eu quero dizer que, assim, eu não sou expert nesse programa, eu não sei tudo sobre ele, eu trabalhei lá, mas tem muita coisa que eu ainda não sei, mesmo convivendo com outras pessoas que trabalharam lá e também tiveram experiências diferentes, a gente nunca sabe tudo. Então, se eu der alguma informação aqui que vocês saibam que tá desatualizada, que tá errada, deixa nos comentários que a gente vai se ajudando e a gente vai realmente deixando esse vídeo mais completo possível e mais verdadeiro possível, tá bom? Eu selecionei, então, eu tentei fazer uma ordemzinha pra fazer um pouquinho de sentido. Então, as primeiras são sobre o processo seletivo e sobre passar no processo, né, pra trabalhar lá. Então, a primeira coisa que vocês mandaram foi: precisa ter certificado de inglês. Isso é mito, não precisa ter certificado de inglês pra trabalhar na Disney. O único requisito é que precisa ter um inglês fluente, que vocês consigam se comunicar, que consigam se expressar bem na entrevista pra, enfim, passar o teu ponto de vista e por que tu quer trabalhar lá. Mas tu conseguindo se comunicar na entrevista tá super tranquilo, não precisa ter certificado nenhum. Número 2. Precisa ter feito intercâmbio pra passar no ICP. Mentira, gente, é mito. É claro que ajuda ter feito intercâmbio. Digamos que seria um plus, assim. Se tu já fez intercâmbio, pelo amor de Deus, diga na entrevista que tu já fez, porque é importante. É uma coisa que mostra que tu já esteve aberto em outras vezes a ter contato com diferentes culturas, a botar o teu inglês à prova e toda essa experiência que envolve fazer intercâmbio. Então é um plus, sim, é uma qualidade a mais pra quem já fez, mas eu já vi gente que já tinha feito intercâmbio não passar no ICP e eu conheço muita gente que nunca fez intercâmbio passar pra trabalhar no ICP. Então não é regra e não levem isso em consideração e não fiquem com medo porque a pessoa com quem vocês estão fazendo entrevista já fez intercâmbio ou não, porque existem 1000 outras qualidades que podem te ajudar, que não vai ser só ter feito intercâmbio ou não. Número 3. Que nas entrevistas precisa dizer que está disposto a qualquer role, mesmo que não esteja. Role, pra quem não sabe, é a função que tu vai desempenhar lá na Disney, né? Então, o que essa pessoa quis dizer, que, por exemplo, digamos que na entrevista eles olham e falam: ah, tu vai estar disposto a trabalhar com attractions? E tu olha: ai, na verdade não, eu não estaria disposto a trabalhar com attractions, eu não me sentiria seguro em operar máquinas, enfim, qualquer coisa assim. Nesse caso, gente, eu considero um mito, sinceramente, porque eu acho que é muito mais honesto e muito mais sincero tu dizer: não, eu realmente não tô disposta a trabalhar com essa role. Eu sei que vocês devem estar pensando, tipo, meu Deus, como assim? Tu tem que dizer que tu tá disposto a tudo. Se tu estiver realmente disposto a tudo, fala. É a melhor coisa que tu pode fazer, sabe? Dizer: não, tô disposto a qualquer coisa, o que eu mais quero é trabalhar na Disney e tudo mais. Agora, se tu pensar assim: bah, não considero que eu estaria disposta a operar máquinas, ou eu sou claustrofóbica e eu não estaria disposta a ser performer, por exemplo, que vai estar ali, né, dando vida ao personagem com aquelas coisas bem como é que eu posso dizer? É uma fantasia bem fechada, né? Então eu acho que é legal e acho que até demonstra um pouquinho de honestidade tu dizer que tu não estaria disposta a alguma dessas coisas, desde que tu tenha uma boa justificativa pra isso, e não só: ai, não, eu não tô afim de limpar o parque, então eu não quero ser custodial, sabe? Isso eu acho que pega mal, porque tu vai estar dizendo que tu acha que uma coisa é melhor que a outra. Então, enfim, acho que tudo tem que ser pesado e a forma como a gente fala é muito importante também. Número 4. Você não pode escolher qual área quer trabalhar. Infelizmente é verdade, a gente não pode escolher. O que a gente pode é tentar ali, né, dizer: olha, eu queria muito trabalhar nessa área, eu queria muito trabalhar nesse parque, esse é meu parque preferido e tal, mas eles sempre dizem que eles não têm como garantir nada e a gente não sabe muito bem se são eles que decidem realmente isso ou não, se são os recrutadores ali na hora que decidem isso ou não. Não se tem essa informação. Então,
é verdade, a gente não tem como decidir, talvez a gente consiga interferir em alguma coisa. Não custa nada dizer, né? Mas a gente não sabe se esse pedido vai ser atendido ou não. Número 5. Mandaram assim: dá pra escolher com quem dividir quarto. Gente, isso é mito, não tem como. Na verdade, antigamente tinha, por exemplo, a Liz, minha irmã, ela trabalhou em 2013/14. Na época dela dava, mas no meu ano não dava mais. A gente não podia escolher nem com quem a gente ia dividir o quarto, muito menos o apartamento. Não se sabe se daqui pra frente vai ser permitido ou não, mas por enquanto eu digo que é um mito, porque no meu ano, que foi 18/19, não pôde, e no ano seguinte, que foi 19/20, que foi a última vez que teve o programa, enfim, também não dava. Então, mas a gente não sabe daqui pra frente, né? A gente tá aí com um novo condomínio sendo construído e já foi inaugurado, então talvez nos próximos eles tenham mais disponibilidade pra gente poder voltar a escolher com quem a gente vai morar, mas por enquanto não dava. 7ª pergunta, também relacionada com isso, pode trocar de apartamento se não gostar das roomies. Então, se não gostar de com quem tu tá ali, tu pode trocar. Isso é mito, e eu vou colocar como mito com um asteriscozinho. Por quê? Tu pode trocar, mas tu tem que ter uma justificativa muito forte. Por exemplo, a pessoa fez um negócio muito absurdo, a pessoa infringiu alguma regra e tal, e tem que ser muito cuidadoso com isso, porque isso provavelmente vai prejudicar a pessoa. Eles não vão te trocar por qualquer motivo, eles têm que realmente ter um motivo muito forte pra tu querer trocar com a pessoa. A pessoa pode acabar tomando ponto, ou tomando multa, ou sendo até terminated, dependendo da justificativa que tu der pra trocar de apartamento. Então tem que ser muito cuidadoso com isso, não é simplesmente assim, ai, não gostei dessa pessoa, vou trocar. Se tu usar essa justificativa, é provável que eles vão dizer, azar o teu, te vira, te resolve, ou tentar chamar as duas pessoas e dizer, não, vamos conversar, porque vocês não estão se gostando e tal. Não é tão simples assim quanto parece. E mesmo que eles resolvam te deixar trocar, tu vai ter que pagar uma taxa, que, se eu não me engano, acho que era $100 essa taxa pra trocar, e tem todos esses poréns aí, então não é nada fácil de trocar de room, tá? E essas são as informações que eu tenho, então me corrijam se tiver alguma informação atualizada, mas pelo menos no meu ano era assim. Agora, falando um pouquinho sobre salário, mandaram assim: dá pra recuperar no salário todo o valor que gasta no pré-ICP, passagem, visto, etc. Gente, eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu descrevi todos os meus gastos com ICP, eu vou deixar linkado aqui. Eu vou deixar linkado aqui pra vocês. Nesse vídeo eu descrevo tintim por tintim todos os gastos que a gente tem, e eu explico várias vezes o quanto esses gastos dependem de muita coisa. Dependem de onde tu mora, como é que tu vai ter que gastar com a passagem de avião pra ir pra cada lugar se tu for fazer as entrevistas, se tu vai ter que gastar com hospedagem ou não. Vai depender de quanto tu tá conseguindo fazer de horas de trabalho, né? Então, se tu vai tá ganhando bastante dinheiro ou não. Vai depender do quanto tu vai gastar lá, de quanto tu vai gastar antes. Enfim, tem muitas variáveis. Então, assim, essa é uma pergunta que eu vou colocar como verdade. Eu conheço várias pessoas que conseguiram recuperar, mas não é tão fácil assim. Pode ser que não aconteça. Aí, falando um pouquinho sobre as roles, eu tive duas perguntas que eu vou colocar elas duas juntas, tá? Falaram primeiro que Attractions é uma role pobre, e depois falaram que Quick é sempre rico. E eu vou colocar mito nas duas, porque, como eu disse, depende. Nem sempre Attractions vai ser pobre. No meu caso eu fui, tá, gente? Eu fui Attractions e eu fui pobre porque eu era PEC. Então era muito difícil de eu ter hora extra, de eu conseguir pegar bastante hora extra. Eu acabava fazendo só o mínimo ali das 30 horas semanais, cravadinho. E, outra coisa que depende nos teus ganhos é em qual condomínio tu vai ficar e com quantas pessoas tu vai ficar no teu apartamento. No meu caso, eu tinha 6 pessoas no meu apartamento e eram 3 banheiros. Então o meu apartamento era um dos mais caros porque tinha 3 banheiros. Então esse valor era descontado do meu salário e acabava que eu ganhava menos ainda. Então eu trabalhava pouco e era descontado muito do meu condomínio. Mesmo assim, tipo assim, deu pra sobreviver tranquilo e tal, mas eu não digo que eu consegui recuperar todo o valor, até porque eu gastei bastante com merchandising e tudo mais. Depois eu viajei no final, então assim, eu não voltei com nada de dinheiro, tá? Eu gastei tudo que eu recebi lá. Mas também a gente tem Attractions que acaba ganhando muito dinheiro. Eu tive amigos que faziam hora extra o tempo inteiro e trabalhavam 10 horas um dia, assim, sabe? Tipo, ganhavam bastante e acabaram sendo ricos e foram Attractions. Então não tem como dizer que Attractions é sempre pobre. E também não tem como dizer que Quick é sempre rico, porque Quick é quem trabalha em restaurante, né? E tem como, sim, se tu for Quick, tu trabalhar muito, tu pegar várias horas extras em vários restaurantes diferentes, mas também tem como tu acabar caindo numa work location que tem um treinamento lá específico que tu não consegue pegar
shift em outros restaurantes porque tu não tem o treinamento adequado para aqueles restaurantes. Então eu já ouvi histórias de pessoas que aconteceu isso, e essas pessoas acabaram sendo pobres, entre aspas, porque não conseguiram tanta hora extra para trabalhar. Então, como eu disse, vai depender bastante, não é regra isso, tá? E aí a gente vai para uma outra afirmação que disseram: tudo depende da work location. E essa é 100% verdade, tudo vai depender da work location, que é o local de trabalho que tu vai estar, né? Qualquer uma dessas coisas que eu disse pra vocês vai depender muito de work location pra work location. Mais uma que mandaram foi: tem diferença salarial entre os parques. E essa é 100% mito. Qualquer pessoa que vai trabalhar no CP vai receber o mesmo valor pela hora. No meu ano era $10 a hora, e eu acho que aumentou pra $11 a hora no ano seguinte. Não sei quanto é que tá agora pros cast members que trabalham lá, mas pra todo mundo que trabalha ali nessas funções que eu disse, todo mundo vai receber o mesmo valor pela hora. Não tem a mais porque trabalha num lugar e a menos porque trabalha no outro. O que pode ter é trabalhar mais horas porque trabalha num lugar ou menos horas porque trabalha no outro, mas o valor da hora vai ser sempre o mesmo. E aí, falando mais um pouco sobre essa questão de valor pago pelas horas trabalhadas, mandaram a seguinte coisa: se passar 1 minuto do horário do clockout, já recebe por hora extra. E, gente, isso é mito, tá? A gente recebe... Eu vou tentar explicar um pouquinho pra vocês como é que funciona. A gente recebe exatamente proporcional até os minutos que a gente trabalha. Se a gente tava lá pra trabalhar 6 horas, né? Do meio-dia até as 6 da tarde. Se eu trabalhei até 6h05, eu vou ganhar por esses 5 minutos, mas vai ser proporcional. Vai ser 5 minutos dividido por 60, né? Não sei quanto é que dá isso, mas isso vezes o horário da hora, e aí vai ser isso que a gente vai ganhar. Então a gente vai ganhar proporcional por esses 5 minutos, certo? Agora, digamos assim, se o meu horário de trabalho era do meio-dia às 8 horas da noite, ou seja, era um shift de 8 horas. O mínimo de horas que a gente tem pra receber aquele valor de $10 a hora é 8. Se tu trabalha 9, tu já ganha o valor de hora extra, que era de $15 a hora, porque é um valor ali por overtime. Então, nesse caso, se tu trabalhar 8 horas mais 5 minutos, esses 5 minutos vai estar multiplicado por 15 e não por 10. Então, sim, tu vai estar ganhando pela hora extra, se passar 1 minuto, ou 2 minutos, ou 3, se tu passar de 8. E não vai ser uma hora inteira, vai ser exatamente os minutos. Deu pra entender? Eu espero que tenha dado pra entender, mas se vocês não entenderam, deixa nos comentários que eu explico um pouquinho melhor. Pra ajudar também, eu vou deixar aqui, ou aqui, onde ficar mais fácil de encaixar na hora da edição, uma foto do paycheck, que é o nosso contra-cheque, pra vocês verem direitinho como é que é calculado tudo isso. E talvez vocês consigam entender um pouquinho melhor. E aí, o mais engraçado é que outra pessoa mandou muito parecido com aquela primeira pergunta, que ela mandou o seguinte: se passar 1 segundo do horário, já leva ponto por atraso. E isso é verdade. Se o teu horário, por exemplo, era pra começar a trabalhar ao meio-dia e tu chegou lá e deu clock-in, ou seja, tu bateu o ponto meio-dia e 1, tu vai levar ponto por atraso. Mas é só uma coisa automática do sistema. Tu pode chegar pro teu coordenador e dizer: olha só, o sistema me deu atraso por causa de 1 minuto. Tu pode tirar esse ponto pra mim, por favor? Aí o teu coordenador, se ele tiver bom senso, ele vai lá e vai tirar. Pode ser que teu coordenador seja muito chato e diga: não, tu atrasou 1 minuto, tu vai tomar 1 ponto por ter atrasado 1 minuto. E pode... não, é meio ponto, se eu não me engano, que tu ganha. Na maioria das vezes eles vão ser bem tranquilos com isso. Então, é verdade, mas é muito reversível. É só chegar e conversar com a pessoa que esse ponto de chegar atrasado é desclassificado, não tem problema. Mandaram também que cast members não podem falar não. E, gente, isso é mito, pelo amor de Deus. Como é que a gente não vai poder falar não? Uma das maiores regras da Disney é safety, que é segurança, e eles prezam isso acima de qualquer coisa. Se uma criança vir me pedir pra saltar de cima de um muro, é óbvio que eu preciso dizer que não. Como é que eu não vou poder dizer não, sabe? Então, isso é mito, a gente pode dizer não sim. Eu acho que da onde vem essa ideia que a pessoa mandou? É que, na maioria das vezes, a gente tem que prezar por tentar dizer sim pras pessoas e tentar ser legal com elas e dar quase tudo que elas pedem. Então, sim, a gente tenta fazer um esforço pra agradar a pessoa ao máximo que der. Se a pessoa vir e te perguntar se ela pode ir naquele brinquedo, tu vai dizer:
olha, espero que sim, vamos lá, vamos ver as regras, será que tu pode mesmo, será que tu não pode? Inclusive, isso é uma das outras situações que a gente tem que dizer muito não. Quando a criança tem menos que a altura pra entrar no brinquedo, a gente vai ter que dizer não. Se a menininha quer tirar uma foto com a princesa e a princesa acabou o horário dela, a gente vai ter que dizer não. Tem algumas coisinhas que a gente pode abrir exceções, tentando fazer um medical moment, tentar dar uma contornada, mas a gente tem que cumprir o nosso trabalho e dizer não quando for necessário, sim. Outra coisa que mandaram foi: não pode andar com a costume fora do horário de trabalho nem pra ir no mercado. Gente, eu não sei botar verdade ou mito nisso, sinceramente, porque assim, é verdade, a gente não pode andar com a costume, tipo, ficar perambolando por aí com costume, mas tem exceções, assim, sabe? Ainda mais que assim, eles não vão estar te vigiando o tempo inteiro. Então, né, se a tua costume é uma costume super grande, que tem um vestidão, que tem não sei o que, vamos ao bom senso, não vão ficar usando a costume em qualquer lugar. Até porque a pessoa vai olhar e talvez vai reconhecer que tu trabalha na Disney, pode às vezes tirar uma foto e mostrar pra alguém lá, pode dar um BO bem grande. Mas no meu caso, por exemplo, a minha costume era muito simples, era uma calça preta e uma camisa. Eu só tirava a camisa e botava a outra por baixo e já tava com uma roupa normal. Então eu ia no mercado assim, igual, eu saía pra comer depois de costume, não tava nem aí, ninguém falava nada, e é super tranquilo. E também, assim, quando tá indo pro trabalho ou quando tá voltando, tu vai de costume, as pessoas não deixam pra trocar de roupa lá. Na maioria das vezes vai todo mundo de costume, até porque a gente pega o ônibus que é pra cast member, então no ônibus só vai ter cast member. Então não vai ter outras pessoas que seriam guests ou visitantes te vendo de costume ali. Mas, por exemplo, digamos que tu foi curtir um dia num parque, antes de ir trabalhar. Tu não pode ir de costume, pelo amor de Deus. Se tu não tá trabalhando, tu não pode estar de costume. Mesma coisa se tu pegou um ônibus de guest pra ir pro parque que tu vai trabalhar. Isso aconteceu muito comigo. Por exemplo, eu ia pro Magic Kingdom passear com a minha irmã, que ela foi me visitar. Depois eu peguei o ônibus de guest, né, que é o ônibus que são os visitantes da Disney que usam mesmo, que eles andam ali pelos parques e pelos resorts, e peguei esse ônibus porque ele é gratuito pra todo mundo e fui pra trabalhar no meu parque. Aí nesse caso, realmente, tu não pode estar de costume, né, tu tem que estar com uma roupa normal e deixar pra se vestir quando chegar no parque que tu vai estar trabalhando, porque, enfim, tu vai estar ali no meio dos guests, eles vão olhar e vão dizer, ué, essa pessoa tá trabalhando, então vou pedir informação pra ela, então vou não sei o que, e aí eles te atacam mesmo. Então o ideal é assim, se tu não tá trabalhando, não fica de costume, porque tu vai ter que trabalhar se tu tiver de costume, assim, a pessoa vai chegar pra ti, vai te pedir informação. Inclusive, quando eu trabalhava no Hollywood Studios, né, às vezes eu tava chegando e eu tava de mochila e tava cheia de coisa, só que eu tinha que atravessar por dentro do parque, porque o Hollywood Studios não é que nem o Magic Kingdom, que ele tem vários túneis por baixo pra todo mundo passar de um lugar pro outro sem ter que ficar aparecendo de costume. Hollywood Studios não tem como, em algumas partes. Então eu chegava de ônibus e eu tinha uma partezinha ali bem pequena que eu tinha que atravessar por dentro do parque. E aí as pessoas me viam, eu tava de mochila, eu tava com a roupa, né, mas eu tava com meus pins ou coisa assim, que são os botãozinhos, né, e a pessoa chegava pra querer trocar pin comigo, ou pra querer me pedir informação, e aí eu olhava, não, eu não tô trabalhando, eu tô chegando pra trabalhar agora. E aí ficava aquela situação super constrangedora, sabe, que tu tava até atrasada, às vezes, correndo pra chegar no trabalho, e a pessoa querendo te parar pra pedir informação. Então, às vezes é melhor não usar costume até pra se prevenir desses momentos. Sinceramente, gente, esse momento que me pediram pra trocar pin, eu tive que dizer não, e a pessoa ficou assim, tá, mas vocês não podem dizer não quando for trocar pin. Aí eu ficava, tá, não, mas esses são os meus pins, eu tô chegando pra trabalhar, esses são os meus, não são os de trocar. E aí foi super, super constrangedor. Então eu não aconselho usar a costume se não estiver trabalhando. Outra coisa que mandaram foi, pode andar nos brinquedos no horário de almoço. Poder pode, dependendo do tempo que tu vai ter de almoço, né? E é aquela coisa, pelo amor de Deus, não me vai andar nos brinquedos de costume. Isso é proibido, isso pode dar até ponto e tal. Então, imagina, tu vai estar com o uniforme ali indo trabalhar, indo brincar no parque, sabe? Não tem como. Então, tem que cuidar muito isso da costume. E assim, na maioria das vezes, tu vai ter, o quê? 30 minutos de intervalo. Não dá tempo de ir num brinquedo, a não ser que tu tenha Fast Pass e que tu vá muito rápido e que o brinquedo seja do lado do lugar onde tu tem que bater o ponto depois, sabe? Então, assim, dá pra fazer isso, mas é meio difícil, né? O que eu fazia muito era antes ou depois do horário de trabalho. Então, digamos que eu trabalhava, na maioria das vezes eu trabalhava só às 3 da tarde, então eu ficava a manhã inteira no parque, brincando, curtindo, indo nos brinquedos, e depois eu ia lá, batia o ponto, começava a trabalhar, trocava de roupa e aí começava a trabalhar. Então, isso é tranquilo, isso pode sim.
Acho que eu vou colocar como verdadeiro, tá? Verdadeiro pode nos horários de almoço, mas tem que ter tempo pra fazer isso, senão não tem como. E por último, pra esse vídeo não ficar muito longo, mandaram cast member tem desconto nos restaurantes. E sim, cast member tem desconto nos restaurantes, isso é verdade, mas também não é em todos. Eu adoro que todas as coisas tiveram um asteriscozinho, né? Mas é isso, não é em todos os restaurantes que a gente vai ter desconto. Tem um post lá no meu Instagram onde eu crio conteúdo sobre o ICP. O Instagram é lari.icp. E lá eu fiz uma descrição completa de todos os restaurantes que a gente tem desconto e também os vouchers que a gente ganha, em quais restaurantes a gente pode usar pra ganhar descontos de 20%, 30%, 40%. Tem um guia, tem um guia que eu coloquei todas as postagens lá nesse guia. Então vocês forem no meu Instagram, abre a aba de guias, aí tem lá, benefícios de cast member. E aí vocês vão ver todos os benefícios, as lojas e os descontos pra restaurante que a gente tem. Tá bom? Esse conteúdo tá bem completo. No mais, acho que é isso. Eu tentei pegar as melhores perguntas e as que dava pra encaixar uma na outra e tentar fazer um sentido pra esse vídeo. Mas assim, se vocês tiverem qualquer outra dúvida, eu tô sempre à disposição, tanto nos comentários aqui do vídeo, quanto nas DMs lá no Instagram, eu sempre respondo todo mundo. Então se sintam bem à vontade pra me perguntar o que vocês ficarem de dúvida desse vídeo. E curte bastante, se inscreve nesse vídeo pra gente fazer mais vídeos sobre isso. Tá vindo muito conteúdo legal por aqui. A gente vai começar um quadro agora no canal, acho que vai ser em abril ou maio, que eu vou começar um quadro sozinha, que vai ser todo o primeiro sábado do mês. Vai ter um vídeo sobre o ICP, sobre o trabalho na Disney. Então vai ficar bem legal, assim, eu vou trazer muitos conteúdos sobre esse programa e espero que vocês gostem. Se inscreve pra não perder, tá bom? Beijos e até o próximo vídeo.